dia a todos. Essa manhã chuvosa, acho que finalmente estamos querendo começar o outono para valer, né? Uma chuvinha, baixar a temperatura, que o calor está, como se diz na Bahia, pegando, né? Mas é uma alegria muito grande a gente estar aqui para fazer esse encontro com vocês nessa manhã de sábado. Todos aqueles também que nos assistem na TV Harmonia, que estão conectados na Bahia, em outros estados, no mundo. Na internet não há barreiras. Estamos conectados nessa manhã, todos aqui, para essa nossa busca. Eu sempre fico me perguntando, quando eu olho para as pessoas que vêm aqui ao centro, e fico pensando, o que poderia trazer cada um de vocês aqui, né? O que poderia ser o objeto da busca? Muitos vêm ao centro espírita porque o centro espírita representa já a última alternativa, depois de muitas tentativas, de muitas buscas. Outros vêm porque o espiritismo se constitui realmente numa mensagem provocadora, numa mensagem esclarecedora, e esses esclarecimentos que apontam para os grandes mistérios da vida, para as grandes perguntas que a gente faz: quem eu sou, de onde vim, por que é que eu estou aqui, para que é que serve essa minha vida. O Espiritismo traz, de fato, respostas muito claras, objetivas, para as mentes inquietas, para as pessoas que já estavam desiludidas. E é muito bom que as pessoas busquem o Espiritismo, a doutrina espírita, por essa razão. Aqui nesse encontro, onde nós conversamos sobre o Evangelho, hoje é trazido uma mensagem do Sermão da Montanha, esse sermão que fala das bem-aventuranças, as várias. Muito embora o Sermão da Montanha seja mais do que as bem-aventuranças, mas é a parte que mais nós nos lembramos. Jesus subiu ao monte e proferiu o discurso dos mais significativos da história da humanidade. Tão significativo que Mahatma Gandhi, certa feita, disse, ele que era hindu, não era cristão, era um homem da paz, certamente. Ele disse: olha, se perdesse todos os livros da humanidade, se perdesse tudo, queimasse, e só sobrasse o Sermão da Montanha, a humanidade estaria salva. São palavras de Mahatma Gandhi, o grande líder hindu que libertou a Índia do domínio da Inglaterra no século passado. E de fato, o Sermão da Montanha tem esse poder, porque o discurso de Jesus foi profundo, mostrando claramente o caminho da felicidade. Porque o que não seria, além de felicidade, uma bem-aventurança? Quando Jesus coloca para a gente bem-aventurados, ele está dizendo de forma direta. Se muitas vezes ele usou metáforas, exemplos, carecendo de interpretação, no Sermão da Montanha, Jesus é direto. Ele faz o convite. Ele coloca: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, aqueles que buscam esse caminho, certamente encontrarão a felicidade. Então, o Sermão da Montanha, sobretudo, é o discurso da felicidade. Você pode até achar complicado, complexo,
seguir algumas das propostas do Sermão da Montanha. De fato, reconciliar-se com seus inimigos é uma proposta bem desafiadora. Porque aqui nós não estamos falando de desafetos, nem pessoas que nos chatearam. Nós estamos falando de inimigos. Inimigos é o contrário de amigo. Amigo é alguém que a gente gosta muito e que gosta muito da gente. O inimigo é alguém que a gente não gosta e pode ser que também ele não goste muito de nós. Há uma barreira imensa entre duas pessoas que estão separadas pela mágoa, pelo rancor, pelo ódio. E quando Jesus propõe bem-aventurados os misericordiosos e propõe também a questão do perdão como uma questão central. Porque veja, a questão do perdão é uma questão central na mensagem de Jesus. Vai desde o momento em que colocaram a lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, e ele coloca, bom, vamos colocar o amor aí. Vai desde o momento em que ele, dialogando com o seu discípulo, líder, bem-amado Pedro, conclama ele a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 a mesma ofensa. A mesma ofensa. Não é 70 vezes 7 a mesma ofensa. Vai desde o momento em que ele... Aliás, não é desde o momento, é o último momento, o último suspiro de Jesus. A última palavra proferida por Jesus foi sobre o quê? Ele olha para o alto. Quem já assistiu aí, existem várias versões de filmes sobre a vida de Jesus, então cenas diversas, aquela famosa cena, ele olha para o alto e chega, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E parte. Então, o perdão é uma questão central na mensagem de Jesus. Ela está presente em várias passagens. Várias. Muitas vezes ele é concitado até pelos próprios discípulos a ir para o embate, como por exemplo com os cobradores de impostos. E ele não é por aí. Então, se o mestre dos mestres traz o perdão como uma questão central da sua mensagem, e a mensagem de Jesus é uma mensagem central para a humanidade, é tão central que divide a história, porque nós conhecemos a história antes de Jesus e depois dele, assim no Ocidente, aqui nós, no Ocidente, dividimos a história dessa forma. É valioso a gente pensar a importância que tem essa questão para a nossa felicidade. De fato, é muito difícil alcançar a felicidade carregando qualquer forma de rancor, mágoa no coração. Nem que seja, se você diz assim, eu não tenho mágoa, não tenho raiva, não tenho problema com ninguém, não tenho inimigos, mas muitas vezes você é o seu maior inimigo. Infelizmente, o seu maior adversário, o maior sabotador da sua própria felicidade não é o outro. Sinto ter que dizer isso para vocês, mas muitas vezes é você. E não tenho problema de dizer isso para vocês, não, porque eu não estou acusando ninguém, porque também eu me olho no espelho
assim, digo, olha, vamos parar de atrapalhar a felicidade do rapaz aí? Ou vocês não têm espelho em casa? Então, estou muito à vontade, porque qualquer pessoa que faz exame de consciência, quem se predispõe, como diz Santo Agostinho, que colocava todas as noites, ao deitar, se você pudesse todo dia ao deitar, fazer uma reflexão do que você fez hoje, passar em revista o seu dia, está no Livro dos Espíritos. Passar em revista o que foi que eu fiz hoje, onde é que eu acertei, onde é que eu errei, o que é que eu preciso melhorar. Todos os dias você fizesse isso antes de botar a cabeça no som. Ou até, se você não quiser fazer, porque tem gente que tem muito sonho. Eu, particularmente, de noite minha cabeça começa a ficar mais lentinha. Eu até gosto de fazer de manhã, porque eu fico mais esperto. De noite tem gente que está com sono, né? Às vezes vai fazer, porque eu aprendi que tem que fazer oração antes de dormir. Aí faz aquele Pai Nosso, 150 km por hora, né? Pai Nosso, está no céu, santificado. Aí não dá, né? Então tudo bem, se não deve fazer de noite, acorda de manhã, pensa, porque até, olha, então vamos corrigir isso hoje. E aí a gente vai percebendo nesse exame de consciência o quanto a gente escorrega na casca de banana, ou bota a casca de banana para a gente mesmo escorregar. E o problema não é esse, o problema é que quando a gente descobre que está se sabotando, errando aqui e acolá, tendo um comportamento que nós não gostaríamos de ter, e a gente não se perdoa. A gente não se perdoa. Começa a se sentir culpado, porque a culpa é uma forma de você estabelecer o rancor contra você mesmo. A pessoa que se sente culpada, ela na verdade estabelece, né, uma batalha e não se perdoa, por isso ela se sente culpada. Porque se a pessoa se perdoar, se você se perdoar, você não vai se sentir culpado. Então, o processo, o inimigo não está fora muitas vezes. Muitas vezes esse inimigo é a projeção dos seus próprios conflitos. Você não consegue admitir em si o conflito, então é mais fácil ver no outro. Porque é sempre mais fácil ver no outro os defeitos, não é verdade? É sempre mais fácil ver no outro. Difícil mesmo é admitir em si mesmo. Tem um livro que eu li uma vez, é um livrinho assim, dessa finura assim, que tem uma mensagem, que eu carrego essa mensagem, porque ela é muito valiosa. Ela diz o seguinte: a felicidade começa, o nome do livro é assim, a felicidade começa onde as acusações terminam. A felicidade começa onde as acusações terminam. Veja só. Escute só. Então, há uma coisa muito importante para o espírito aí, quando ele começa a assumir essa responsabilidade e começa a pensar no outro sob outra perspectiva. Jesus trouxe isso, porque a visão de Jesus era espiritual, não era do aqui e agora simplesmente. Ele olhava para as pessoas e via ali um espírito imortal. E na medida que você também mais vê a sua própria espiritualidade, que você é um espírito, você se percebe um espírito, mais fácil fica você olhar para o outro e ver que o outro é um espírito. E pensando dessa forma, fica mais fácil o perdão. Porque imagine essa história de você dizer que vai acabar com o seu inimigo, vai matar, e matando você acaba o problema. Então a morte é que é a solução para acabar com o problema. Quantas pessoas no planeta agora estão pensando nesse instante em acabar com a vida do seu adversário, para assim ela ter
Vejam só, paz. Imagine. Talvez seja fácil para você que está aqui agora, sentado, relaxado, nessa vibração boa dos espíritos aqui do centro, conversando, pensar o quanto isso é absurdo. Mas tente conversar com uma pessoa que está tomada pela raiva, pelo ódio, totalmente fora de si, em busca de uma vingança, totalmente tomado pela emoção da raiva, do ódio. É difícil ou não é? Você trazer essa pessoa à razão, colocar para ela o quanto é absurdo essa perspectiva, é muito difícil. Até porque nós já passamos as nossas raivas e sabemos quando nós estamos tomados dessa raiva, como é difícil sair dela. Né? Emmanuel, certa vez, disse para Chico, olha, Chico Xavier, está com raiva? Quer dizer um desaforo a alguém? Pegue um copo de água, encha a boca, só engula a água na hora que vai passar a vontade de dizer o desaforo. Não é? E uma vez ele estava atendendo o Chico numa fila que era comum, ele fazia aqueles atendimentos, as pessoas formavam aquela fila imensa para falar com ele. E não era raro alguém mais destemperado, porque as pessoas vão cheias de expectativas para esses encontros, né? E quer que o médium realmente resolva. É impressionante isso, né? Muitas vezes a pessoa não vê atendido o seu desejo e aí fica com raiva de quem está ali para lhe atender de graça, sem cobrar nada. E aconteceu um episódio que a pessoa estava na fila, Chico foi falar, falou alguma coisa para ela, ou ela estava com uma coisa escrita, não me lembro bem, eu me lembro que era coisa mais ou menos assim, o indivíduo pegou o papel, rasgou todo, jogou na cara de Chico, ele sentado assim, e ainda cuspiu na cara dele. Aí, ele é humano, né? Emmanuel pegou no ombro dele, nada disso. Diga a ele que está chovendo, para ele se preparar que vai chover. Aí ele limpou assim, ô senhor, você está vendo como está? É melhor botar um guarda-chuva que vai chover. Ele limpou a saliva da testa. Imagina, se aguentar uma blasfêmia assim. Buda, uma certa feita, estava meditando, ele ficava meditando numa floresta. E um general tomou conhecimento, um guerreiro tomou conhecimento que ele estava lá. E ele resolveu ir lá falar com Buda. Só que Buda estava meditando. Zen. Em estado alterado de... Então o general foi falar com ele. Aí falava e ele não respondia nada. Falava, ele não respondia. Aí você já viu como você fica quando você vai falar com a pessoa e a pessoa não lhe responde? Você fica como? Chateado, né? Aí ele falava e não respondia. Ele, o senhor não vai falar comigo não? É assim que o senhor... Aí tascou-lhe desaforo. Disse um bocado de impropério para Buda. Quando ele terminou de literalmente xingar a Buda toda, ele disse assim... Buda olhou para ele e falou assim, se alguém lhe traz um presente e você não aceita, de quem é esse presente? A quem realmente pertence? Foi só o que Buda falou para ele. Depois de ele ter xingado ele todo. Ele tomou aquele susto. Refletiu. Entendeu. Deu meia volta e foi embora. Se a gente tivesse essa capacidade certas horas, né? Principalmente assim no trânsito, né? Você está de manhã cedo, dirigindo na sua, de repente toma uma fechada.
E o pior não é nada, você toma fechada e depois aparece uma vareta assim, do lado de fora do carro, né? Você não fica assim, uma vareta assim, né? Poxa. Quer dizer, eu tomo uma fechada e ainda... Aí você... Deixa eu botar uma musiquinha aqui, porque no trânsito, então, hein? O trânsito hoje é realmente um local para você testar seu grau de evangelização. A ver se você está realmente evangelizado. Vamos para o trânsito. É ou não é? Porque realmente, eu não sei como é que vai ser daqui a 10 anos. Onde é que vai o carro? Vai ter que inventar um carro assim, né? Dessa largura. E você vai ter que dirigir assim, de lado. Porque não vai caber, não é? Não vai caber tanto carro nessa cidade e nas grandes metrópoles. Então, você está o tempo todo nesse processo de ser testado com a sua capacidade de perdoar. E aí você vai percebendo o quanto realmente o perdão é importante. Porque veja, se não fosse o perdão, como é que poderia existir a vida na Terra sem o perdão? Seria possível a vida na Terra, nesse planeta, sem o perdão? Se as pessoas sempre... Se as pessoas nunca conseguissem se libertar do ódio, da mágoa, como é que ia ser possível a vida aqui? Os espíritos, até porque, veja, os espíritos vão e vêm. Nós vamos para o mundo espiritual, voltamos, vamos para o mundo espiritual, voltamos. Então, imagine os mesmos espíritos encarnando e carregados da mesma raiva, do mesmo ódio. Como seria possível a vida na Terra? Ou seja, o perdão realmente é uma lei, se assim pode-se dizer, importantíssima e imprescindível para a nossa sobrevivência na Terra. Como seres humanos. Por quê? Os animais são os instintos. Um animal, ele não mata por vingança. Quando um leão, porque eu não sei se vocês sabem, um leão, quando ele tem o harém dele lá, né, das leoas, e ele manda no pedaço. Aí se chega um outro leão que quer tomar conta do pedaço, ele vai lutar com o líder. Se ele matar o líder e assumir lá o harém das leoas e vai mandar no pedaço, que as leoas, coitadas, nós vamos ter que trabalhar para ele, né? O negócio é sério, né? Quem caça são as leoas. Vocês sabiam disso? Não? Caça, quando pega a presa, o chefão chega lá e quem vai comer primeiro sou eu. Veja. A revolução feminina não chegou lá no reino dos leões. Né? E aí é o seguinte, depois que ele pega o líder, trucida o líder, sabe qual é a primeira coisa que ele faz? O leão novo? Quem sabe? Pega os filhotes do outro leão e mata todos. Mata. Aí você vai, é vingança? O leão está se vingando? Não. Ou é um ato de ódio? Não, não há ódio. Não há... Aquilo ali é a natureza funcionando na base do instinto. Ele precisa fazer com que o DNA dele é que seja transmitido. É um instintivo, é a natureza funcionando. Você pode achar absurdo, pode se constranger com a cena, porque não é bonita de ver, não é? Mas é assim que funciona. Mas não há ódio, não há rancor, nem se o filhote do leão se sobreviver, vai passar a vida toda tentando se vingar. Não é o Rei Leão, Simba, essas coisas, sabe? Isso é mais lá em Broadway, Hollywood. Mas no mundo da natureza não é assim. Agora,
No mundo humano, aqui onde há a elaboração do sentimento, a elaboração de outro nível de percepção, então aí o indivíduo aprende a odiar, para aprender uma lei superior, que é a lei do perdão. É porque até para você aprender a perdoar, você tem que o espírito vai de alguma forma passar por uma experiência e ver o quanto é ruim viver carregado de ódio. Por incrível que pareça, ele vai precisar passar por isso para aprender o quanto é ruim. Um professor, uma certa feita, queria ensinar os seus alunos sobre essa questão do perdão. Aí ele disse, olha, é o seguinte, a experiência é o seguinte, vocês vão pegar agora, cada um saco, botar 10 batatas dentro, e o compromisso, vocês vão passar uma semana carregando esse saco de batata. E daqui a uma semana a gente se encontra, vamos conversar sobre o perdão. E vocês têm que carregar o saco de batata onde vocês forem. Todo lugar que vocês forem tem que carregar essa batata. Só que aí passou um dia, 2, 3, a batata começou o quê? A estragar, não é? Cheio de azedo, e o sujeito tinha que carregar aquela batata para tudo quanto é lugar. E foi azedando, foi ficando cada vez mais fedorenta. E aí, poxa, eu tenho que sair com meus amigos para carregar essa batata. Batata para lá, batata para cá. E nem estava quente, hein? Não é batata quente? Essa não estava quente, mas estava fedendo. Aí quando chegou na hora do encontro, ele chegou para os alunos e perguntou, e aí, como é que foi a experiência? Ah, professor, carregar esse saco de batata, a batata estava fedendo, para lá, para cá, poxa, horrível, não é? Pois é. E o que isso tem a ver com mágoa, com raiva? O que é a raiva? O que é a mágoa, se não um saco de batata fedorento que você carrega para tudo quanto é lado? E você que carrega, porque às vezes a pessoa que é objeto da sua raiva está lá na dela, né? E você está aqui, morrendo de vontade de se vingar, magoado, carregando para lá e para cá, carregando para lá e para cá. Então, para onde é que vai levar isso tudo? Certamente não vai ser para a sua felicidade. Por mais difícil que seja perdoar, mais difícil ainda é encontrar a felicidade carregando o rancor no coração. Não é fácil, não. Oferecer a outra face, difícil, mas a questão é muito clara. E o Evangelho coloca, porque é uma coisa objetiva. O perdão é uma coisa que, se você realmente parar para raciocinar, botar sua cuca para funcionar, você rapidamente vai chegar à conclusão de que não é uma coisa boa. Mas é a ilusão da matéria, como dizem os hindus, né? Maya. A matéria ilude o espírito. O mundo material causa uma ilusão para a gente, de que tudo aqui é eterno. A gente acha mesmo, né? A gente se sente imortal da maneira errada. Porque a imortalidade não advém desse corpo, dessa sua personalidade atual, de como você está aí, de quem você é hoje. Porque quem você é hoje não vai ser quem você será amanhã, certamente. Nem quem você é hoje é quem você já foi lá atrás. Não essa personalidade, mas o espírito, sim. Você, como espírito, é único, imortal, atemporal. Agora, essa personalidade que está aí é da agora. E quando você entra num embate com uma outra pessoa, é importante lembrar que você, enquanto personalidade que você é, e aquela pessoa, enquanto personalidade que ela é, vão acabar. Mas não o espírito. E então, se essa raiva,
se essa adversidade que é cultivada entre vocês permanecer, vai continuar acontecendo ao longo de encarnações. Tem um livro do professor Hermínio Miranda, que já faleceu, inclusive, grandes obras que ele já teve a oportunidade de publicar no Espiritismo. Uma delas, Diversidade dos Carismas. Aqueles que estudam mediunidade, recomendo muito ler esse livro, Diversidade dos Carismas. Uma obra monumental sobre mediunidade. Mas tem um livro dele muito interessante, que foi o primeiro livro que eu li dele. O nome do livro é História que os Espíritos nos Contaram. Já teve a oportunidade de ler esse livro? Ele está até esgotado, eu acho. História que os Espíritos nos contaram. São gravações, esse livro, de doutrinações ocorridas em reuniões mediúnicas, conduzidas pelo Hermínio e sua equipe no centro espírita que ele participava, né? Essas doutrinações, o que tinha interessante nessas doutrinações? É que começava-se a doutrinação, e aí tinha um espírito lá querendo se vingar, né? Normalmente, muitos obsessores, não, vou acabar com fulano. O espírito se dirigindo à pessoa que estava sendo atendida. Só que aí eram feitos processos de regressão de memória. E o interessante era que muitas vezes o espírito começava a fazer regressão de memória. Ele era o algoz. E ali estava a vítima, entre aspas, né? A pessoa que ele estava perseguindo, estava o doutrinador trabalhando, a regressão começava, daqui a pouco, quando o espírito voltava na reencarnação passada, ele estava dizendo que estava perseguindo o indivíduo porque ele era a vítima daquele indivíduo. Ele era algoz ali agora, ele era o perseguidor, o encarnado era a vítima, e ele alegava que ele era a vítima do encarnado. Quando fazia regressão, os papéis se invertiam. O encarnado tinha sido vítima dele numa encarnação passada. Eu sei que às vezes a regressão ia se desenrolando a história toda, um atrás do outro. Aí mudava, reencarnava, aí o outro perseguia o outro, aí desencarnava. São várias histórias. Casos assim, com muita riqueza de detalhes, dessa coisa de quem é a vítima, quem é o algoz, quem realmente tem, digamos assim, crédito, quem tem débito aí nessa história. É muito difícil às vezes você saber. É igual aquela história, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quando dois espíritos estão se degladiando, é difícil saber, às vezes, onde é que começou aquilo. Quem é que tem razão primeiro? Igual você, por isso que tem aquele ditado, você, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não é? Porque se você for entrar ali, meu irmão, você não sabe. Porque um está dizendo, né? A mulher está falando do marido, o marido falando. Você não sabe como é que começou aquilo. Quem é que. É difícil. A sabedoria popular, para ser redundante, é muito sábia, né? A sabedoria popular é muito sábia, é redundante, mas é por aí. A gente não sabe quem começou, quem terminou. A gente só sabe uma coisa. Só tem uma coisa que resolve. O que é? O perdão. Só o perdão resolve. Alguém há de tomar essa iniciativa e quebrar. E nessas doutrinações que eu relato aqui do livro História que os Espíritos nos Contaram, se tem alguma pessoa aqui que trabalha com reunião mediúnica, com doutrinação, recomendo muitíssimo esse livro. Muito interessante. Eu não sei se ele está esgotado, porque tem muito tempo que eu li esse livro. Muito tempo mesmo. É uma capinha verde, assim, estou até vendo a capa. Talvez agora já tenha, não, porque vai mudando as capas, né?
Então, veja, encarnações, né? Encarnações. Vai, vem, volta. E Jesus lá, vamos perdoar 70 vezes 7, porque sem perdão não há felicidade. Vamos trabalhar essa questão de se perceber espírito, porque é a partir daí. Ora, eu sou um espírito imortal, não adianta eu matar o meu adversário. Porque eu não estou matando ninguém. Ninguém mata, ninguém. Mata essa personalidade aqui. Destrói essa personalidade aqui. Mas o espírito prossegue. Vai adiante. E então? Se vai adiante, vocês podem se reencontrar. E ainda tem um detalhe: o indivíduo destrói, entre aspas, o seu adversário, que vai para o mundo espiritual e fica invisível. Vocês gostariam de lutar com uma pessoa invisível? Hein? Quem você não vê? Por quê? Quando nada ele está encarnado, você está vendo, né? Olha, está ali. Ó. Se ele vir por aqui, eu vou por cá. E agora, se ele ficou invisível, o que é que você faz? É porque vocês não foram da época que passava o seriado O Homem Invisível. É duro você chegar a uma certa época da sua vida fazendo palestra e começar a contar essas coisas. É velho, viu, velho? Tu é velho, meu irmão. O Homem Invisível. Ele botava a luva assim. Não é? Ó, teve gente que fez aí. Ainda bem, né, meu irmão? Já ganhei o fim de semana. Pois é. Então, vocês imaginem o que você faz, né? Você pega o seu adversário, ele fica invisível, e agora você não sabe de onde é que ele vem. E se vocês estiverem ligados, porque o que é que define a sua relação com o mundo espiritual? O que é que define? A lei de atração, sintonia, semelhante atrai semelhante. Vocês estão no mesmo padrão mental da raiva, do ódio mútuo. Ah, não vão se atrair não, né? Ah, não vão não, né? Tá certo. Claro, se o ódio persiste, aí é que é o problema. Então a morte, matar o seu adversário não resolve. Ainda bem que o duelo, tem até uma questão no Evangelho sobre isso, né? Sobre o duelo, sobre o Livro dos Espíritos, trata se é lícito duelar e tal. Porque naquela época, na época de Kardec, ainda tinha os duelos. Você podia, dentro de um certo amparo legal, estava com uma diferença com uma pessoa, você podia convocá-la para um duelo com testemunhas. E aí resolvia a parada ali. Quem saca mais rápido. Mas não resolve, não. Não resolve. É duro, dá trabalho, mas o que resolve é perdoar. Isso resolve. Resolve principalmente para quem perdoa. Por quê? Você não vai poder mudar o seu adversário, o seu inimigo, convencer ele a gostar de você. Não vai. Mas você pode estar liberado dessa questão. Você pode, você tem essa capacidade. Acredite. Porque você quer a sua felicidade. Sobretudo eu acredito nisso. Eu acho que eu conversava aqui no início sobre o que é que motivava vocês a virem aqui, o que é que motivou você a vir aqui. Mas uma coisa é certa, que motivou vocês a virem aqui. Isso eu tenho certeza. Todo mundo aqui quer ser feliz. Todo mundo aqui quer ser feliz. Tá certo? A fórmula pode não ser a mesma para todo mundo. As situações em que vocês se encontram são diferentes. Uns estão com problemas de um tipo, outro do outro, nesse processo de conquista da felicidade. Isso é certo.
Mas há coisas que são universais. São verdades colocadas no mundo, na vida, para nos conduzir à felicidade. E aí, mesmo você, aí do seu lado, com a pessoa que está ao seu lado, tendo diferenças de como é que vocês vão encontrar esse caminho, mas certamente se vocês seguirem as bem-aventuranças, estarão caminhando para essa felicidade aí tão desejada, tão sonhada. Às vezes a gente pensa que é a casa própria. Quem é que não sonha com a casa própria, né? É um sonho que persiste, mas depois que está lá, às vezes, na casa própria, está faltando alguma coisa. E o amor é, sem dúvida alguma, um caminho que não há dúvida, ninguém duvida de que o amor pode levar à felicidade. E não há possibilidade da gente instalar amor em nosso coração verdadeiro com um coração com mágoa, rancor, sabe? Eu não vou nem falar de ódio, porque ódio, né? Ódio é muito pesado, eu não gosto nem de falar dessa palavra. As palavras trazem uma carga, né? Então, não há possibilidade da gente instalar o amor em nosso coração sem limpá-lo. É por isso que Jesus diz, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Essa limpeza, desintoxicar, colocar perdão, colocar gratidão. E a gente sabe que nessa história aí de muitos embates, de falta de perdão, muitas vezes é uma coletividade que se envolve nesse processo. Povos, nações se movimentam nesse processo de ódio, de rancor. Quantos povos no mundo hoje se degladiam, lutam? Quantos? Agora mesmo a gente está vendo aí, né? A Ucrânia, a Rússia, e vai ter guerra, não vai ter guerra, aí toma a Ucrânia. Né? Só para citar um exemplo assim, que está acontecendo agora. Raça, destruir o inimigo, quer dizer, isso movimentou a história da humanidade. É verdade. Mas o que isso realmente constrói para o ser humano? Só a certeza de que quando a guerra acaba, as pessoas realmente dizem, vamos tentar fazer de tudo para que a próxima demore mais tempo para acontecer. Quando a Primeira Guerra Mundial acabou, a Europa achava que tinha passado por a maior guerra e que a próxima só ia acontecer 100 anos depois. Trataram de fazer uma série de instituições, a semente da ONU, da Organização das Nações Unidas, a Liga das Nações foi criada ali depois da Primeira Guerra Mundial. Uma série de providências, pegaram os alemães, que foram, digamos assim, os protagonistas do conflito, criaram uma série de cerceamento à capacidade bélica deles. E, bom, daqui a 100 anos, porque foi uma guerra tão terrível, tão cruel, que não havia acontecido nada igual até então, que eles acharam que iam demorar 100 anos e tomaram uma série de providências. 20 anos, 25, 29 anos depois, eclode uma guerra ainda mais danosa, mais absurda do que aquela. E assim os povos vão, muitas vezes, criando. Então, qual é o instrumento? O perdão. A paz sempre será o melhor caminho. É por isso que eu me lembro de um dos povos que mais luta. Quem é um dos símbolos dessa luta de séculos nesse planeta? Os palestinos e os judeus, né? Aquela coisa ali
São os mesmos espíritos que continuam reencarnando naquele lugar. E se não se libertam da raiva, do rancor para o outro, continuam fomentando. E aquela situação não se resolve. Porque são os mesmos espíritos que voltam para ali. E por que voltam para ali? Por que voltam para ali? Porque, sobretudo, não há perdão e há atração. Eles se atraem pela raiva, pelo ódio. E o que nós temos? Sofrimento. É por isso que tem uma história, inclusive, muito bonita, que acontece no meio dessa confusão e que nos evoca um sentimento muito interessante, que é bom para a gente quebrar essa energia da raiva, do rancor, que é a gratidão. Vejam só, um empresário judeu americano estava visitando Israel, Jerusalém, há alguns anos atrás, visitando. E ele estava procurando um lugar para comer, para fazer um lanche. Só que ele não conhecia bem a cidade, Jerusalém. Ele entrou numa pizzaria para comprar uma pizza, mas estava muito cheia de pessoas. E ele tinha uma reunião, não tinha tempo para ficar ali naquela fila. Então ele estava inquieto, preocupado em perder a reunião, ao mesmo tempo querendo fazer um lanche. Quando alguém da fila olhou para ele, viu que ele estava inquieto e chegou para ele e disse: "Você quer meu lugar aqui na fila? Eu estou notando que você está com pressa. Pode ficar aqui." E ele passou na frente da pessoa, comprou a pizza, saiu. Quando ele estava na rua, ele ouviu um estrondo terrível, um estrondo. E percebeu, afinal ele estava onde? Em Jerusalém. Foi um atentado. Um homem-bomba havia detonado naquela pizzaria, onde ele acabara de comprar a pizza, uma bomba. E ele se tocou: meu Deus, eu podia estar lá. E depois ele se tocou: meu Deus, eu fui salvo por aquele homem na fila. Eu tenho que ir lá. Na mesma hora ele esqueceu de reunião, tudo foi. Quando ele chegou lá, a cena era terrível, né? Pessoas jogadas no chão, feridas, gritos, choro. E ele procurando aquele herói para ele, que havia salvo a vida dele. Ele disse: eu preciso agradecer esse homem, eu tenho que agradecer, esse cara salvou a minha vida. Ele procurava, não achava, procurava, deu socorro a algumas pessoas, rodou todos os hospitais de Jerusalém, porque ele lembrava do rosto. Queria saber se havia alguém ferido ali do atentado. Procurou. Quando encontrou o seu herói, ele estava em coma, na UTI, ele não pôde falar com o seu herói, mas encontrou-se com o seu filho, que estava na sala. Chegou para ele e disse: olha, eu queria muito falar com seu pai, porque eu devo minha vida a ele. Eu quero agradecer a ele. Eu tenho que fazer alguma coisa para agradecer a ele, porque ele salvou minha vida. O que eu posso fazer? Aí o jovem disse: não, ele já está atendido, já está sendo tratado, não há nada que a gente possa fazer agora, muito obrigado. Aí ele insistiu: não, olha o seguinte, aqui é meu cartão, eu vou deixar esse cartão aqui com você. Se um dia seu pai precisar de qualquer coisa, você me ligue, porque eu tenho que agradecer a ele o que ele fez por mim. E foi embora, voltou para Nova York, que ele morava lá, trabalhava em Nova York. Certo dia ele estava em Nova York, ia para o trabalho, quando ele recebeu um telefonema. Era o jovem, o filho do seu herói,
E chegou para ele e disse: olha, meu pai está com uma doença muito grave. E como o senhor disse que eu precisava, se precisasse de ajuda, ligasse. Eu estou aqui em Boston, porque eu trouxe ele para esse hospital aqui, em Massachusetts, que era o único lugar para o tratamento da doença dele. O senhor pode nos ajudar? Ele disse: não, prontamente eu vou. Deixe comigo, eu tenho muitos relacionamentos aí, vou conseguir. Pegou o avião e foi até Boston. Quando ele chegou lá, estava lá no hospital, ligou a televisão. Quando ele tomou, ficou gelado. Ficou gelado. A cena que ele estava vendo, ele não acreditava. Eram os aviões atacando as torres gêmeas de Nova York. Era simplesmente 11 de setembro. E ele trabalhava no 100º andar do World Trade Center. Eu não sei se vocês se arrepiaram, mas eu me arrepio quando eu conto essa história. Porque é de arrepiar. E é verdadeira. Então, a gratidão, sim, se a gente puder colocar no coração, está aí um antídoto muito importante e valioso contra a raiva, o rancor e o ódio. Vamos agradecer mais, e isso vai nos ajudar a perdoar mais. Muita paz, muito obrigado.